Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jovem Guimarães para mais um vídeo sobre a redação do Enem. No vídeo de hoje, segunda-feira, uma análise de redação. Como você já deve ter percebido, nós estamos trabalhando no início da semana, na segunda-feira, com análises de redação e no meio da semana, na quarta-feira, uma aula sobre um tema específico sobre a redação do Enem, tá bom? Então nós vamos hoje fazer uma análise, eu quero focar na análise de hoje nas competências que perderam pontos, tá, na redação do Enem 2018. Esta é uma redação 920 pontos e ela chegou a esse 920 porque houve uma perda de 40 pontos na competência 1, ok? Houve uma perda de 20 pontos na competência 3 e houve uma perda de 20 pontos na competência 5. Então houve discrepância na competência 3 e discrepância na competência 5. Na avaliação da competência 1, houve ali uma harmonia, né? Houve uma sintonia dos avaliadores. Todos os avaliadores, ou seja, os dois avaliadores atribuíram a mesma nota na competência 1. Já nas competências 3 e 5, houve uma discrepância. Significa que um dos avaliadores deu nota máxima para o aluno e o outro deu apenas 160, tá? Houve então uma discrepância aí. 200 de um, 160 de outro, 180 pontos é a média. Se você já sabe disso, né? Se você já conhece essa terminologia discrepância, então sabe muito bem do que eu estou falando. Portanto, o foco da análise dessa redação de hoje é na competência 1, 3 e 5, porque são as competências que perderam pontos, tá ok? A competência 2, que avalia a abordagem completa do tema, a fidelidade à estrutura textual, né? A adequação à estrutura textual, mas, sobretudo, ao repertório sociocultural, não houve questionamento nessa competência. Então, os avaliadores entenderam que o repertório sociocultural dessa redação foi bem utilizado, foi utilizado de maneira produtiva. Além, é claro, como essa é uma redação 920 pontos, obviamente ela não tangenciou. Além, é claro, de que na competência 2, tá? O aluno fez a abordagem completa do tema e cumpriu, sim, a adequação, né? Da tipologia textual. Escrever um texto dissertativo argumentativo conforme exigência feita pelo Enem, tá bom? Então o nosso foco vai ser nas competências que perderam pontos. Competência 1, gramática e conversão de escrita, né? São os desvios da competência 1. Competência 3, que analisa o projeto de texto, e eu vou justificar para você por que um dos avaliadores aí não deu a nota máxima para esse aluno, tá? E também vamos avaliar a proposta de intervenção e mostrar por que houve uma discrepância ali na proposta de intervenção, tá bom? E eu vou comentar aqui no sentido de dizer se concordo ou não com essa avaliação oficial, tá ok? Então, preciso também dizer que essa redação pertence a um dos meus alunos de 2018, foi a primeira vez que esse aluno fez o Enem, ele nunca havia feito o Enem. Hoje esse aluno faz o curso de Direito, né, na Universidade Federal do Pará, campus de Marabá, da cidade de Marabá. E era essa mesma a intenção dele, fazer o curso de Direito, e eu disse para ele, né, o nome dele é Éden, disse para o Éden, falei, Éden, a gente tem que passar de 900 pontos, embora seja a tua primeira participação no Enem, né? Embora seja a primeira vez que você faça o Enem, nós temos que passar de 900 pontos, e quanto mais melhor. Eu sempre digo para meus alunos, a nossa missão é passar de 900 pontos na redação, e quanto mais melhor. Eu acho que uma nota que você tem que perseguir é o 960, ok? Estatisticamente você sabe que é muito difícil alcançar a nota 1000, então acredito realmente que você tem que buscar o 960, porque a gente pode ajustar as competências 2, 3, 4 e 5 e você vai brigar com a gramática, ok? Se você já é um aluno que consegue vencer o obstáculo da competência 1, isto é, produzir uma redação e continuar e estar, né, dentro da tolerância de 2 desvios, então, se você consegue isso, realmente você vai colocar uma pulga ali atrás da orelha do avaliador. Porque se ele não viu desvios na competência 1 e se você aprendeu como tem que fazer para garantir nota máxima nas competências 2, 3, 4 e 5, então ele vai ter que decidir ali, de maneira muito rápida, o processo de avaliação é rápido, né? Se ele vai te atribuir a nota 1000 ou não, tá? Mas eu costumo dizer que um verdadeiro candidato à nota 1000 é quem ultrapassa ali a barreira da competência 1, quem consegue escrever se mantendo dentro da tolerância de 2 desvios, tá bom? Então, se esse é o seu caso, continue acompanhando o nosso trabalho, assistindo nossas aulas, nossos vídeos, que eu tenho absoluta convicção de que você poderá entender tudo o que você precisa fazer aí para pontuar bem nas
nas competências 2, 3, 4 e 5, tá bom? E ajuda a sua gramática aí, e aí então se torne realmente um candidato a nota 1000. Gente, vamos lá então, vamos para a análise, tá? O nosso foco aqui hoje é a análise dessa redação. Deixa eu colocar aqui uma canetinha, tá? Aqui na tela já está a redação do Éden, tá bom? Eu dividi essa redação em parágrafos, ok? Porque fica melhor para a gente avaliar, tá? Nós vamos avaliar na própria folha oficial, só que dividido em parágrafo, aí eu dou uma ampliada no parágrafo, né? Então a gente vai poder ter mais visibilidade aqui na hora de analisar o texto, ok? Só para você verificar que essa redação é real do Éden, tá bom? Ele assinou aqui com o nome dele, né? Éden Alves Felizardo. Aqui em cima também tem Éden Alves Felizardo. Nós aqui fizemos aqui a omissão da documentação do Éden, né? Do CPF, só para que você perceba que essa realmente é a redação do Éden, ok? E também para que você perceba tudo que eu já expliquei para você. Olha, competência 1, 160 pontos. Então, eu preciso, né, assim como os avaliadores fizeram, conseguiram enxergar, eu preciso enxergar mais de 2 desvios na competência 1 do Éden para justificar os 160, legal? Competência 2 do Éden, não houve reclamação, como eu já mencionei, 200 pontos. Competência 3, houve uma discrepância, 180 pontos. E competência 4, a competência da coesão, né? Também não houve reclamação alguma, 200 pontos. Competência 5, 180 pontos. Eu preciso verificar em que parte aqui, né? Porque você sabe que competência 5 é agente, ação interventiva, modo, meio, detalhamento e efeito detalhamento. Então tem que verificar aqui agora com você por que um dos avaliadores, o outro não, o outro deu 200. Por que um dos avaliadores atribuiu apenas 160 pontos na redação do Enem? E a gente vai verificar quem está com a razão, né? Se foi o avaliador que deu 200 ou que deu 160, beleza? Aqui na nossa avaliação. Então, gente, vamos lá. Essa aqui é a introdução, parágrafo de introdução da redação do Éden. Acompanhe comigo. O Éden usa uma estratégia na introdução que é de comparar uma ideia pessimista com a realidade, ok? Essa é uma estratégia de você dialogar com outros textos, tá? Para montar sua introdução, fazendo ali o que eu chamo de, usando ali o que eu chamo de recurso de intertextualidade. É um repertório sociocultural, tá? Já sim, só que esse repertório sociocultural não é utilizado com a intenção de pontuar na competência 2, ok? Ele é utilizado simplesmente com a intenção de tornar a introdução mais elegante, mais atraente, chamar a atenção do avaliador, porque se você verificar, ele não possui a pertinência e nem a produtividade necessária para configurar a nota da competência 2. Essa não é a intenção. Eu dei uma aula sobre repertório sociocultural, se você está assistindo esta aula agora, essa análise comigo, e ainda não viu, em que eu menciono isso. Em algum momento da aula, eu falo do tipo de introdução aí que não tem intenção de receber repertório sociocultural. Se não me engano, falei nesta aula sobre esse ponto, tá ok? É uma aula de quase 1h30, uma aula muito importante sobre repertório sociocultural, tá bom? Então o Éden vai começar com uma referência aqui ao Machado de Assis. Vamos ler. Machado de Assis, ícone da literatura brasileira, inaugurou o realismo no Brasil em 1981 com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. No romance, o protagonista principal, Brás Cubas, afirma: não tive filhos e não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então aqui ele apresentou o pessimismo, né? Diante disso, ele vai dizer, ó, é notória a insatisfação do defunto autor com a triste realidade vivida por ele no século XIX e que também persiste odiernamente por conta da manipulação de pessoas por meio da internet, que pode ser explicada seja pela relação de poder exercido por donos de grandes empresas, redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, seja pela fragilidade das relações sociais no mundo odierno. Olha só, para ficar bem prático, eu vou analisar com você logo a competência 1, tá? São poucos desvios, então vai ser rápida essa análise. Depois eu volto para falar do repertório sociocultural, que é a competência 2. Depois eu volto para falar de planejamento de texto, que é a competência 3. Depois a gente comenta a coesão e depois analisa a proposta de intervenção, tá ok? Você sabe que na hora de fazer a redação, a primeira coisa que tem que ser feita, né? A primeira etapa que tem que ser feita é o projeto do texto, tá? É o planejamento do texto. Mas assim, só para descer avaliando na mesma perspectiva de um corretor do Enem, que ele tem nas competências 1, 2, 3, 4 e 5, então eu vou logo analisar com você
a gramática, tá ok? Então, nós não encontramos desvios aqui no parágrafo de introdução, tá? Então, se tem uma concordância que algumas pessoas erram, olha, é notória a insatisfação, né? Nessa inversão da frase, que primeiro vem a estrutura de predicado, depois o sujeito, mas ele fez a concordância certinha aqui, é notória a, ok? Não temos desvios na competência 1. Vamos lá então, ler o segundo parágrafo procurando desvios, porque nós queremos justificar os 160 pontos da primeira competência. Em primeira análise, para o filósofo Michel Foucault, toda relação é uma relação de poder, pois todas elas envolvem elementos de domínio e de disputa. De maneira análoga, observa-se contemporaneamente o uso indevido das redes sociais a fim de conquistar vantagens sobre os cidadãos. Desse modo, muitas pessoas mudam seus comportamentos, isto é, quando o indivíduo é exposto a um tipo de informação na rede, este, consequentemente, passa a comportar-se de acordo com o conteúdo por ele analisado e a ser manipulado pelo autor do dado, produto mais vendido, sistema mais acessado, assim como afirma Foucault. Olha só, faltou aqui, eu não sei se foi na digitalização, mas faltou aqui, eu acredito que tenha sido na digitalização, a da redação, faltou colar aqui o S, tá ok? Mas isso não é um problema, acredito que o avaliador entendeu que isso aqui eram dois S. Agora, o problema está aqui, a gente tem um desvio aqui, ó, o analisado. Por que esse desvio do analisado? Ora, porque eu sei que muitos verbos mesmo terminam em isar. Se você, por exemplo, pegar canal, canalizar, vertical, verticalizar, muitos verbos terminam em isar. Então, isso acaba, por comparação com esse paradigma, fazendo o aluno entender que analisar também é. Mas basta lembrar que análise é com S. Olha aqui, ó, análise é com S, portanto, o verbo analisar também tem que ser com S e o particípio também tem que ser com S. Analisado, tá ok? Então, nós temos um desvio aqui de grafia. Então, é um desvio de convenção de escrita já, ok? Então, se a gente encontrar mais dois desvios, nós já justificamos a nota da primeira competência, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Em segunda análise, Zygmunt Bauman, sociólogo contemporâneo, elucida no livro Modernidade Líquida a falta de solidez nas relações. Deixa eu logo tratar aqui de mais uma questão que foi um desvio de pontuação aqui, tá ok? Olha só, você tem aqui em segunda análise, vírgula, certinho, Zygmunt Bauman é o sujeito, tá bom, da oração. Entre o sujeito e o verbo elucida, você tem um termo intercalado, perfeitamente a pontuação, tá? Então, sociólogo contemporâneo, eu posso ler assim, ó, Zygmunt Bauman elucida, legal? Isso aqui é um termo intercalado entre vírgulas direitinho. Agora, gente, aqui é o verbo do predicado, tá? Elucida. Elucida o quê? Se você não sabe, deve estudar isso. Mas acredito que muitas pessoas que estão assistindo a esse vídeo sabem dessa regra de pontuação. Entre o verbo e o complemento do verbo, não pode ter separação com vírgula, a não ser que haja uma intercalação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula, a não ser que haja intercalação. Nesse caso, intercalação, ok? Se tiver só uma dessas vírgulas aqui, ó, ou antes do termo explicativo ou depois, só uma vírgula, estaria errado, porque aí estaria separando o sujeito do verbo do predicado. Da mesma forma, o que acontece? Nós não podemos separar o verbo do predicado do seu complemento. Elucida o quê? Olha, sabe o que elucida? A falta de solidez. É isso que elucida, a falta de solidez. Então, verifica bem, onde é que está o desvio? O desvio está nesse ponto aqui, ó, entre o elucida e o no livro Modernidade Líquida, porque isso aqui é um termo de natureza explicativa, que informa o local onde a coisa é elucidada, tá legal? Então, verifica. Vamos tirar tanto esse aposto aqui, esse termo explicativo aqui, sociólogo contemporâneo, quanto essa ideia de lugar no livro Modernidade Líquida. E vamos ler sem. Vai ficar assim, ó. Zygmunt Bauman elucida a falta de solidez nas relações. Percebe? Então, ao não marcar essa vírgula aqui, o que acontece? O aluno, nesse caso, o nosso aluno Éden, acaba cometendo um erro de pontuação, porque a vírgula só aqui no final do termo explicativo, da intercalação, acaba separando o verbo do complemento, tá bom? Então, mais um desvio aqui na conta do Éden. Se a gente encontrar mais um desvio,
nós já justificamos, portanto, a sua nota aí, o seu 160 na primeira competência. Legal? Vamos continuar então lendo aqui o terceiro parágrafo. Sejam elas econômicas, políticas ou sociais. Para Bauman, a elite, donos de grandes empresas na internet, da sociedade atual é volátil, ou seja, comporta-se de maneira incorreta, tirando proveito da população e, com isso, aumentam o próprio capital. Haja vista que este ato de manipular pessoas é muito lucrativo. Logo, para o sociólogo, esta é uma frágil relação econômica, pois favorece apenas os donos das empresas virtuais e aumenta a desigualdade social. Bom, nós temos um probleminha aqui de concordância, tá? Aumentam, tá no plural. Aumentam. Eu vou procurar quem que é o sujeito desse verbo aqui, ok? Vamos voltar um pouquinho aqui então para a gente verificar. Olha só. Para Bauman, a elite da sociedade atual, vou omitir aqui esse termo que está entre travessões, é um termo de natureza explicativa, vou omitir, tá? A elite da sociedade atual é volátil, ou seja, comporta-se de maneira incorreta, tirando proveito da população e, com isso, aumentam o próprio capital. Veja que esse verbo se refere à elite, olha. É a elite que aumenta o próprio capital. A elite, olha como está no singular, a elite é volátil, a elite comporta-se e, por consequência, a elite aumenta o próprio capital, tá bom? Então, porque ficou um pouco mais distante ali do sujeito, a Ueda acabou se equivocando e colocando o verbo no plural. Mais um erro de concordância, erro de gramática, tá bom? Então, nós já identificamos aqui um erro de grafia, portanto, é convenção de escrita, um erro de pontuação, que é gramática, o terceiro erro também de concordância, que é gramática. Pronto, já está no 160 a redação do aluno, ok? Muito bem, não há mais nenhum desvio aqui nesse parágrafo. Vamos ler aqui rapidamente o último parágrafo, verificando a competência 1 ainda, e depois nós vamos analisar as demais competências, ok? É, em síntese factual, que, diante dos fatos supracitados, o Estado, por meio de uma parceria entre o público e o privado, empresas de redes sociais, promova o fim da manipulação pelo controle de dados da internet, com o intuito de proporcionar aos cidadãos uma vida livre de manipulações e, consequentemente, devolver o direito à população, a crase da certinha, né, de comportar-se de acordo com o modo de pensar de cada um, livre de influências externas. Ademais, o Estado, também por meio de rígidas fiscalizações, deve multar aqueles que, por meio das redes sociais, tiram proveitos indevidos da internet, a fim de, então, ausentar a manipulação virtual. Muito bem, gente, nós não temos mais desvios aqui, tá? Então eu encontrei 3 desvios, realmente os avaliadores também perceberam esses 3 desvios, e isso é doloroso para o aluno, por quê? Porque a gente sabe que não são os 3 desvios que derrubam a nota do aluno, né? Em 40 pontos, que não são 3 desvios que fazem o aluno perder 40 pontos, é apenas o terceiro desvio, ok? Ou seja, é apenas um dos 3 desvios que acaba derrubando a nota do aluno, porque a tolerância o aluno pode errar até 2 vezes, ele pode cometer até 2 desvios. Nesse caso, infelizmente, o Éden teve um terceiro desvio. Se não tivesse tido esse lamentável terceiro desvio, a redação dele seria um 960, beleza? Gente, vamos aqui então, olha só. Bem rapidamente, só para falar da competência 2, esse é um texto que faz a abordagem completa do tema, senão ele nem seria 920, tá? Um texto que não faz a abordagem completa do tema, um texto tangente, alcança no máximo 520, ok? Então, assim, se você também não assistiu a aula sobre a abordagem do tema, compreensão da frase temática e abordagem do tema, procura aí a aula 001 que você vai encontrar essa aula, tá bom? É muito importante estudar esse assunto para não correr o risco de tangenciar o tema da redação. A gente consegue observar aqui já, olha, na introdução, alguns elementos aqui da frase temática. Diante disso, é notória a insatisfação do defunto autor com a triste realidade vivida por ele no século XIX e que também persiste odiadamente por conta da manipulação das pessoas, é um dos elementos, um dos constituintes do tema, né? Manipulação das pessoas por meio da internet, ele não diz por meio do controle de dados, mas diz por meio da internet, ok? Que pode ser explicada, seja pela relação de poder exercida por dono de grandes empresas, tá? E seja pela fragilidade das relações sociais do mundo odierno. Quando a gente começa a ler o parágrafo, né, a gente verifica que ele vai tratar, sim, da questão
do controle de dados. Em algum momento ele vai tratar, tá bom? Aqui a gente já tem que controle de dados. Ó. É quando o indivíduo é exposto a um tipo de informação na rede, este consequentemente passa a comportar-se de acordo com o conteúdo, tá? A ser manipulado pelo autor, olha aí, conteúdo manipulado, isso aqui já também é a manipulação do conteúdo, então dos dados, aqui ó, pelo autor do dado, então ele faz a abordagem completa do tema, tá ok? Eu costumo dizer assim, olha, se você não menciona todos os elementos do tema aqui na introdução, você tem que ter consciência disso, porque olha só, a gente não tem aqui na introdução da redação do Éden menção ao controle de dados, só que quando eu vou ler os parágrafos seguintes, eu vou encontrar isso, uma referência ao controle de dados, tá ok? Então se você não fizer isso, você tem que ter plena consciência de que não pode deixar de apresentar os outros elementos do tema nos parágrafos seguintes, porque se você fizer isso, se você, melhor dizendo, se você não fizer isso, você vai tangenciar o tema da redação, tá? Ou seja, explicando melhor, se você na introdução não fizer a abordagem de todos os elementos do tema, e se nos parágrafos seguintes você também não fizer, aí você está cometendo uma tangência e certamente vai tirar uma nota muito ruim. Por quê? Porque a maior nota para uma redação tangente é 520 pontos, tá bom? Mas esse não é o foco aqui. Sugiro que você assista realmente a nossa aula sobre compreensão e abordagem completa do tema da redação do Enem. Gente, repertório sociocultural não tem reclamação, né? Observa que o argumento do Éden aqui na introdução é falar que essa manipulação acontece pelo poder exercido pelas grandes empresas e também pela fragilidade das relações sociais no mundo onde eram, tá bom? Ele vem para cá usar o Bauman, olha, no segundo parágrafo, vem usar o Bauman, não, desculpe, o Bauman é no terceiro parágrafo, ele usa aqui no segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento, o Michel Foucault, para falar da relação de poder, né? Exatamente, olha, um repertório voltado para o argumento, porque o argumento dele fala de relação de poder exercida por donos de grande empresa. Usou aqui de maneira produtiva, tá? Ele fez uma comparação de maneira análoga, observa-se contemporaneamente o uso indevido das redes sociais, então ele mostra exatamente, ele faz aplicação desse conceito do filósofo Michel Foucault, de que toda relação é uma relação de poder, ele torna isso produtivo, tá bom? Então, tranquilo aqui. Também, no segundo parágrafo, em que ele fala aqui da fragilidade das relações sociais no mundo odierno, para trabalhar essa informação, para dar sustentação teórica a essa informação, ele usa o conceito aqui de Bauman, né? Sobre a modernidade líquida, foi considerado também um conceito produtivo, tá bom? Muito bem. Então, a competência 2 passou 200 pontos. Agora eu quero mostrar para você onde é que houve a falha, né? Em que ponto houve a falha na competência 3 da relação do Éden. Eu vou mostrar os pontos aqui que são passíveis de observação, né? E de diminuição da nota. Tá? Primeiro eu quero chamar a atenção aqui, olha, no primeiro parágrafo, na introdução. Acompanha comigo. O Éden diz assim, ele traz o Machado de Assis, né? E a referência ao Brás Cubas, com a obra Memórias Póstumas, Brás Cubas, no romance protagonista principal, Brás Cubas afirma, não tive filhos e não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Olha só como é que o Éden faz aqui, ó. Diante disso, é notória a insatisfação do defunto autor com a triste realidade vivida por ele no século XIX e que também persiste odiernamente. E dá causa disso, ó, por conta da manipulação de pessoas por meio da internet. O que o Éden está fazendo aqui? Ele está dizendo que a realidade do século XIX é a mesma que acontece agora, no século XXI, e que a causa é a manipulação das pessoas por meio da internet. No final das contas, o que o Éden está dizendo é que o Brás Cubas estava insatisfeito lá no século XIX porque as pessoas também estavam sendo manipuladas por meio da internet. Eu sei que não era essa a intenção, mas do jeito que foi apresentado, é assim que dá a entender. Então, faltou demonstrar uma analogia entre o sentimento de tristeza e pessimismo do Brás Cubas com o sentimento de tristeza e pessimismo das pessoas hoje que enxergam o problema da manipulação. Então, assim, o Éden acabou dizendo aqui que o sentimento de insatisfação do Brás Cubas era em função da manipulação das pessoas por meio da internet. Olha como ele diz, olha, diante disso é notória a insatisfação do defunto autor com a triste realidade vivida por ele no século XIX e que também persiste, a realidade persiste, odiernamente, por conta da manipulação das pessoas por meio da internet. Então ele dá a causa tanto para a triste realidade
do Brás Cubas como de hoje, com a mesma coisa. E não é isso. Então, quer dizer, isso é um ponto de contradição, um ponto de incoerência? É, obviamente, porque no tempo de Brás Cubas, né, obviamente, não havia ainda internet. Então, assim, eu sei que não foi isso que quis dizer, mas acabou sendo isso o que foi dito aqui, tá ok? Então, veja bem, como você não pode punir o aluno por superficialidade do repertório sociocultural, já que ele usou muito bem aqui o Michel Foucault, então esse é um ponto que você tem que dizer assim, olha, não ficou bem desenvolvida essa ideia. Então já seria uma informação para ser cobrada na competência 3, já que ela não pode ser cobrada na competência 2, porque para a competência 2 é assim, ó. Se você tem um repertório bem utilizado e outro não, a nota vem daquele que foi bem utilizado, ok? Então, competência 2 não pode mexer, mas já fica esse ponto aqui de contradição para a terceira competência, tá legal? Mas especialmente também, olha, a gente vai analisar também como é que a proposta de intervenção do Éden teve influência aqui no seu projeto de texto. Vamos já verificar isso. Mas quero também chamar a atenção para o terceiro parágrafo. Olha só. Em segunda análise, Zygmunt Bauman, sociólogo contemporâneo, elucida no livro Modernidade Líquida a falta de solidez das relações, sejam elas econômicas, políticas ou sociais. Ok? Para Bauman, a elite, olha só, a elite, que são os donos das grandes empresas da internet, da sociedade atual, é volátil, ou seja, comporta-se de maneira incorreta. Ora, de novo está aparecendo, o que dá a entender é que o conceito de Bauman é um conceito que foi trabalhado, ou que foi apresentado especificamente para a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Faltou mais uma vez uma analogia, uma aplicação melhor do conceito de Bauman com o tema tratado. Então, tanto no uso da informação lá do Brás Cubas, quanto nesse conceito de modernidade líquida, o Éden acabou deixando entender que essas informações elas têm a ver imediatamente com o problema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Não é exatamente isso, tá bom? Outra questão importante está aqui no quarto e último parágrafo e eu vou mencionar para você. Quero então mostrar para você a relação da proposta de intervenção do Éden com o projeto de texto, o que pode também ter comprometido aí a visão de um dos avaliadores sobre a competência 3, sobre a avaliação da terceira competência, tá? Primeiro, eu preciso voltar um pouquinho com você aqui, lá na introdução da redação do Éden, só para verificar aqui para você que ele trabalha o seguinte, ele mostra que essa problemática tem como causa a relação de poder exercida por donos de grandes empresas, essa aqui é uma causa, a relação de poder, né? E também a fragilidade das relações sociais. Então o Éden trabalha com duas causas. Quando o aluno trabalha com duas causas, o que acontece? Lá na proposta de intervenção, o que ele tem que fazer? Ele tem que combater as duas causas, ok? Isso é fato. Se você quer resolver o problema e se você já identificou as causas, você precisa combater as causas, senão o problema não é resolvido. Então o que acontece? Às vezes o aluno consegue resolver essas duas causas com uma única proposta, tá bem? Mas às vezes não. E às vezes o aluno faz duas propostas, mas não consegue resolver as duas causas que ele apresentou, né? Como sendo causa do problema em questão. Vamos então agora verificar, lembra bem, ó, relação de poder exercida por dono das grandes empresas e fragilidade das relações sociais. Vamos agora verificar lá na proposta de intervenção do Éden se a gente consegue verificar tudo isso daqui, tá bom? Vamos lá. Vem assim, ó. Em síntese, em síntese factual que, diante dos fatos supracitados, o Estado, por meio de uma parceria entre o público e o privado, está aqui o Estado, a gente, né? Por meio de uma parceria entre público e privado, e ele explica que esses privados são empresas de redes sociais, promova o fim da manipulação pelo controle de dados na internet, com o intuito de proporcionar aos cidadãos uma vida livre de manipulações. Consequentemente, devolver o direito à população de comportar-se de acordo com o modo de pensar de cada um, livre de influências internas. Verifica que a ação proposta aqui pelo Éden é promover o fim da manipulação do controle de dados, pelo controle de dados na internet, ok? Ele diz que é isso. Ora, lembra bem, para promover o fim dessa manipulação, você tem que combater a causa. E uma das causas que ele menciona é a relação de poder das grandes empresas, né? dos donos das grandes empresas, das redes sociais, ok? Ele não disse isso por enquanto. Vamos verificar lá
O segundo parágrafo, então, ademais, o Estado também, por meio de rígida, a segunda proposta dele, ok? Começa aqui, ó, na linha 26, nesse ponto aqui. Ademais, o Estado também, por meio de rígidas fiscalizações, deve multar aqueles que, por meio das redes sociais, tiram proveitos indevidos da internet, a fim de, então, ausentar a manipulação virtual. Opa, então ele está trabalhando, ele está apresentando uma medida dizendo que o Estado deve multar aqueles que tiram vantagens indevidas, ok? Muito bem, que é a primeira causa aqui do Éden. Deixa eu voltar para você ver, olha. Então, as pessoas que têm relação de poder, que ficam tirando proveitos indevidos, devem ser multadas. Só que, lembra que ele também apresentou como causa a fragilidade das relações sociais? Ora, eu já não consigo verificar aqui na proposta de intervenção do Éden que ele tem uma medida interventiva voltada para combater esse problema, que é voltando aqui para ver se você verificar, a fragilidade das relações sociais. Na minha avaliação, não há na proposta de intervenção uma medida que ataque esse problema. Por essa razão, isso aqui já é ponto suficiente para o avaliador tirar 40 pontos do projeto de texto dessa redação, tá? Avaliado na terceira competência. Então, não é de estranhar e nem é de discordar do avaliador que enxergou essa pequena falha no projeto de texto. O aluno apresentou duas causas, mas efetivamente só combateu uma causa, tá? Por quê? Ele tem até duas propostas, mas a primeira proposta é uma proposta direta para o problema. Quando o aluno trabalha com duas causas, ele tem que combater as duas causas, não é apresentar uma medida para combater diretamente o problema, como ele fez aqui, ó. Promova o fim da manipulação pelo controle de dados na internet. Esse aqui tem que ser o efeito, tem que ser o objetivo. O objetivo tem que ser promover o fim da manipulação pelo controle de dados na internet. Mas para alcançar esse objetivo, tem que combater as duas causas e, portanto, era necessário, né, apresentar uma medida ou apresentar duas medidas, uma para cada causa. Beleza? Então, assim, nós justificamos o porquê, o motivo de um dos avaliadores ter atribuído 160 pontos à redação do Éden na competência 3. Beleza? Agora, houve também uma discrepância na competência aqui 5. Então, nós vamos agora analisar a competência 5, aqui no quarto e último parágrafo, verificando a quantidade dos elementos, porque a competência 5 tem a ver simplesmente com a quantidade dos elementos obrigatórios. Tem que ter 5 elementos aqui. Aqui há duas propostas, em pelo menos uma delas, eu preciso enxergar os 5 elementos obrigatórios. Se assim for feito, não há por que diminuir nenhum ponto do aluno. Vamos analisar então. É em síntese factual que, diante dos fatos sopracitados, o Estado, por meio de uma parceria entre o público e o privado. Olha só, o Estado é o agente. Vamos marcar aqui os elementos, tá? Vá contando aí, tem que ter 5 elementos. O Estado é o agente. Aqui, ó, por meio de uma parceria entre o público e o privado. O que é isso daqui? É o modo meio. Legal? Então já temos o segundo elemento da proposta. Temos o agente, temos o modo meio. Olha só. Quando abre esse travessão aqui e explica o tipo de... qual é o privado a que ele se refere, né? E o privado, entre o público e o privado, ele está dando um detalhamento, ele está explicando que o privado a que ele se refere não é qualquer tipo de empresa, são as empresas de redes sociais. Isso já é um detalhamento. Então, eu já estou diante de um terceiro elemento, que é o detalhamento. Então, recapitulando, a gente tem aqui, ó, o Estado é o agente, o por meio de uma parceria entre o público e o privado é o modo meio, né? O empresa de redes sociais, entre travessões, é uma explicação a mais, portanto é um detalhamento. E agora você tem a ação, é o quarto elemento, está aqui, ó, a ação. Promova o fim da manipulação pelo controle de dados da internet. Aqui é a ação, é o quarto elemento nosso. O que a gente ainda falta ainda? Um efeito. E está aqui o efeito, ó. Com o intuito de proporcionar aos cidadãos só completar a leitura aqui, uma vida livre de manipulações. Esse é o efeito. Pronto, a proposta está completa. Não há razão aqui, não houve razão para um dos avaliadores ter descontado o ponto na proposta de intervenção do aluno, ok? Nesse caso, do Éden. Olha só, além disso, se um avaliador não percebeu que isso aqui era um detalhamento, ó, porque o resto é tudo muito claro. Tem um agente, tem o modo meio, tem a ação, tem o efeito. Se o avaliador não percebeu que essa empresa de redes sociais aqui é um detalhamento, ainda assim a gente tem um segundo detalhamento. Se você não sabia, vou te explicar essa regra agora, tá?
de que quando há dois efeitos, um imediatamente depois do outro, o segundo efeito acaba servindo como detalhamento do primeiro, ok? Então você tem um efeito aqui, ó, com o intuito de proporcionar aos cidadãos uma vida livre de manipulações e, consequentemente, olha, é um segundo efeito, ó, devolver o direito à população de comportar-se de acordo com o modo de pensar de cada um, livre de influências externas. Ora, se eu sei disso, se eu descobri isso, obviamente o avaliador também sabe que o segundo efeito serve como detalhamento do efeito anterior. Então, assim, a gente não tem razão para ter descontado ponto, né? Não existe razão para haver desconto de ponto na competência 5 do aluno, nesse caso do nosso aluno Éden, tá bom? Só olhando da segunda proposta, já vimos que a primeira proposta está completa, que já merece 200 pontos. Teve um avaliador que enxergou isso, deu 200 pontos, o outro não, deu 160, tá? Vamos só conferir a segunda proposta aqui, ó. Ademais, o Estado é o agente, por meio de rígidas fiscalizações, é o modo meio, deve multar aqueles que, por meio das redes sociais, tiram produtos indevidos da internet, né? Uma ação, a fim de, então, ausentar a manipulação virtual. É o efeito, tá bom? Olha só, esse por meio das redes sociais, olha, embora esteja aqui apresentado com um conectivo que dá a intenção de modo meio, por meio de, na verdade isso aqui entre travessão é uma explicação do tipo de pessoas que devem ser punidos. Também é um detalhamento. Então você pode até enxergar que a segunda proposta também está completa. O Estado é o agente, ou por meio de rígidas fiscalizações é o modo meio, deve multar aqueles que tiram produtos indevidos da internet. É a ação, por meio das redes sociais, é uma explicação do modo em como essa ação é praticada, portanto é um detalhamento. Tá? E aí você tem mais um efeito. Quer dizer, na minha avaliação, as duas propostas estão completas. Então, mesmo que um avaliador não tivesse enxergado a completude da segunda proposta, ainda assim ele deveria ter visto a da primeira. Ou seja, houve falha nesse caso aqui, na análise, na verificação da proposta de intervenção da redação do Éden, tá bom? Mas como houve uma discrepância na competência 3, que deveria mesmo ter sido 160, né? Acabou que esse erro de avaliação da competência 4 foi compensado pelo erro também de avaliação da competência 3, que foi dado 180 e deveria ter sido 160. Beleza, gente? Muito bem, é isso então. Espero que essa análise tenha ajudado você. Fiquem atentos a todas as análises aqui do canal, tá? Fique atento, você vai aprender muito com essa análise. Eu preciso te pedir para encerrar esse vídeo. Compartilhe esse canal com outras pessoas, compartilhe esse vídeo, o link dessa aula, dessa videoaula, dessa análise de redação. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar resultados positivos para a sua redação. Nós precisamos crescer esse canal, estamos indo para os primeiros 1000 inscritos de um canal recente, de um canal novo. Estou muito feliz com o resultado. Eu só posso contar com você, com a sua boa intenção de me ajudar a promover esse canal e a gente alcançar mais relevância aqui dentro do YouTube. É isso então por hoje, forte abraço, espero que todos tenham gostado dessa análise, tenham aprendido com ela sobretudo. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau, fiquem todos bem, forte abraço.